Bom dia, gente, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje vamos trabalhar sobre plano inclinado. Quando a gente fala de plano inclinado, nós vamos trabalhar as forças que atuam no corpo quando ele está em um plano inclinado. Plano é onde o corpo está em contato, inclinado em relação à horizontal. Então, se ele tem uma inclinação em relação à horizontal, ele vai ter um ângulo. Antes de mais nada, eu vou representar aqui um ângulo alfa, lembrando que essa inclinação em relação à horizontal determina um ângulo alfa. Todo objeto que está em contato com o plano tem uma força de contato de reação, que é a força normal. Força de contato, ação, gera uma força de reação, que é a força normal. Então a tua normal está apontando, ela é sempre perpendicular à superfície e ela está para cá, ó, perpendicular à superfície de contato. E também, se esse objeto possui massa, ele tem uma força-peso, que é a força que o planeta exerce sobre ele, uma força de campo. E essa força-peso é sempre perpendicular, tem direção perpendicular à tua horizontal. Então você já consegue perceber que no plano inclinado, ou em qualquer outro caso, mas aqui fica evidente que a força-peso e a força normal não formam par de ação e reação, pois não possuem a mesma direção. Enquanto a normal tem uma inclinação, a força-peso ela é perpendicular à horizontal. Então ela está uma inclinada e a outra vertical, neste caso, ok? Então nós temos aí as forças que estão atuando no objeto. Só que se nós pegarmos qualquer plano, qualquer objeto num plano perfeitamente polido e a gente abandona ele, ele escorrega. A tendência dele é escorregar. Por que ele escorrega? Por que esse objeto, esse bloco, ele tem tendência de descer o plano? Bom, primeiro, por quê? Que vai ter uma força atuando para baixo? Não, tem força-peso para cá, força normal para lá. Não tem nenhuma força nessa direção que está atuando aqui. Para um pouquinho, pensa um pouquinho. Se nós traçarmos um plano cartesiano passando pela tua normal como sendo o eixo Y, você vai ter esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, um plano cartesiano. Então percebam que a tua força-peso pode sofrer uma decomposição, ou nós podemos decompor a força-peso e assim encontrar uma componente que está vindo para cá, que seria a tua PX, aqui o eixo X, e aqui uma PY. A PY, a normal é igual a PY, isso eu já sei, porque não tem mais nenhuma outra força atuando. Então, neste caso, a normal é igual a PY. E a responsável por fazer esse objeto descer é a tua própria PX. E ele desce acelerado, porque se não tem nenhuma outra força atuando, ele vai aumentar progressivamente a velocidade. Então, a tua PX é responsável por fazer ele descer. Professor, como que eu vou determinar a minha PX e PY? Descobrir essas componentes. Então, percebam, você tem, dando um zoom nessas forças aqui, você tem isso aqui, ó. Você tem uma PY, você tem peso, peso até aqui é maior, e aqui você tem uma PX. Então, se você deslocar essa tua PX, ó, eu só peguei essas três forças. Se eu deslocar a PX para cá, eu vou ter isso aqui, ó. E a PX e a tua PY, vou melhorar aqui que está um pouquinho fora, né? Aqui. A PX e a PY, então ela saiu de lá e veio para cá. Elas formam um ângulo reto. Então, se eu souber quanto é esse ângulo, um dos outros ângulos, ou esse, eu consigo determinar por seno e cosseno quem é PX e PY. Por semelhança de triângulo, que aqui também forma um triângulo, por semelhança de triângulo, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo aqui, ó. Ou seja, aqui é alfa também. Como que eu cheguei nisso? Por semelhança de triângulos.
Então o que eu tenho? Que PY forma o ângulo. Então se PY forma o ângulo, é P cosseno de alfa. E PX não forma o ângulo, então PX é P seno de alfa, ok? Então assim eu consigo determinar PX e PY. Mas cuidado, porque ele te deu o ângulo com horizontal, então ficou aquele ângulo lá de cima. Se ele tivesse dado esse ângulo aqui, então seria o ângulo formado aqui embaixo. Então eu posso dizer que se este ângulo aqui fosse beta, esse ângulo aqui é beta, ok? Aí percebam, PX em relação a beta é P cosseno de beta, PY em relação a beta é P seno de beta, porque não forma um ângulo, certo, gente? Então, cuidado! Revisando, no plano inclinado, nós precisamos descobrir a componente da força-peso, que ela vai ser, não existindo nenhuma outra força atuando, vai ser responsável por fazer o objeto escorregar pelo plano. Mas o objeto mantém contato com o plano e escorrega sobre ele. Se mantém contato, nós temos força normal, ok? E a normal, nesse caso, é igual a uma componente da força-peso, é uma parte da força-peso. Enquanto que ele está escorregando o plano e é uma outra componente que faz isso. Ah, professor, eu quero descobrir qual é a aceleração do objeto ao descer o plano. Se não tem, ó, eu quero descobrir a aceleração dos corpos ao descer um plano. Agora lembra, ó, isso aqui só é válido se não tiver mais nenhuma força atuando. Aqui alfa, aqui teu objeto. Eu quero saber com que aceleração ele desce o plano. Não tem nenhuma força atuando a não ser força-peso, força normal. Beleza? Então o responsável por fazer descer o plano é a tua PX. Certo? Então a tua PX, ou melhor dizendo, a força resultante capaz de fazer o objeto descer o plano é igual à tua PX. Quem é a força resultante? É a massa do objeto vezes a aceleração. Quem é a tua PX? É o peso do objeto, nesse caso, seno de alfa, ok? Quem é o peso? Massa vezes aceleração igual a massa vezes gravidade vezes seno de alfa. O que dá para fazer com a massa? Cortar dos dois lados. Então a aceleração que o objeto vai adquirir é G seno de alfa. O que eu quero provar com isso? É que imagine se uma pessoa de 80 kg está descendo um plano inclinado, um escorregador, e uma criança de 30 kg também está descendo esse mesmo elevador. Qual vai adquirir maior velocidade? Gente, eles vão chegar com a mesma velocidade lá embaixo. Por quê? Porque a aceleração adquirida pelo objeto ou pelo corpo depende da aceleração da gravidade, que é igual para os dois, e depende do ângulo. Se é o mesmo escorregador, então ele vai ter o mesmo ângulo. Tendo o mesmo ângulo, vão ter a mesma aceleração. Eles vão chegar com a mesma velocidade. Qual é a tendência do corpo? Aí é diferente, a inércia dele. Ok, gente? Então, não havendo atrito, não havendo nada, eles vão descer com a mesma aceleração. Professor, essa fórmula é válida sempre? Sempre quando não tiver nenhuma outra força atuando, só peso sobre o corpo, sobre o objeto. E ele está escorregando, então você pode usar essa. Falou de força de atrito, falou de outra força atuando, já não é mais válida essa aqui. Ok, gente? Então, em resumo, o plano inclinado, a gente estuda isso. A relação entre força-peso, força normal. Eu coloquei uma força de atrito, então eu vou precisar trabalhar com ela também. Ok? A força de atrito, ela é sempre paralela ao plano de contato, então vai mudar um pouquinho. Mais adiante a gente fala de força de atrito no plano inclinado. Certo, gente? Grande abraço, fiquem bem!